E aí, gente, tudo bom? Hoje eu trouxe para vocês aqui uma questão muito bacana, uma questão da prova do IME, que pede para a gente mostrar que esse número horroroso aqui é um número racional, né? A gente não só vai mostrar que ele é racional, como a gente vai determinar que número é esse, né? Mas assim, é uma questão intimidadora, né? Porque tem raiz cúbica e raiz quadrada dentro da raiz cúbica, tá somando ali, né? Assim, é um negócio meio esquisito, mas nós vamos desenvolver, né? Vou pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo e inscrever no canal se ainda não é inscrito, para você não perder os vídeos futuros. Compartilha também esse vídeo com quem você acha que vai gostar, né? E para a gente fazer esse canal crescer cada vez mais. E antes de eu fazer, né? Tentem fazer aí, né? Pausa o vídeo aí e tenta fazer antes, beleza? Vou esperar você pausar um pouco. E agora eu vou fazer, né? Seguinte, gente. Esse número, ele obviamente está muito feio. E o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um nome para ele. Nós vamos chamar ele de x por enquanto, tudo bem? Então nós vamos falar aqui. X é igual a esse negócio aqui. Então, raiz cúbica de 3 mais raiz de 9 mais 125 sobre 27. Isso tudo aqui, menos raiz cúbica de 3 menos a raiz de 9 mais 125 sobre 27, não é? Gente, qual que é a ideia aqui? A única coisa que a gente identifica mais ou menos interessante é que dentro das raízes cúbicas eu tenho coisas parecidas, né? Eu tenho 3 mais alguém, 3 menos alguém. Se a gente conseguisse fazer o produto desses dois caras, ia aparecer uma diferença de quadrados, essa raiz quadrada ia sumir. Então esse é o caminho que você tem que tentar traçar. E aí o que a gente pode fazer? Como esse termo dentro das raízes cúbicas ele é muito feio, né? Nós vamos dar um nome para eles. Nós vamos chegar, nós vamos falar o seguinte, que essa parcela aqui, aliás, vamos chamar a raiz cúbica inteira, vamos chamar essa parcela inteira de A e essa parcela aqui de B, tudo certo? Então a gente sabe o que, gente? Que x é igual a menos B, tudo bem? E agora nós vamos elevar ao cubo essa equação, tudo bem? Eu vou chegar aqui e falar o seguinte, né? Que x ao cubo é igual a menos B ao cubo, que a gente sabe que é cubo do primeiro, menos 3 vezes o primeiro, a cubo do segundo, etc e tal. Mas tem um jeito mais, que eu acho mais conveniente de escrever aqui, que é o seguinte. Isso é cubo do primeiro, menos o cubo do segundo, menos 3 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o primeiro, menos o segundo. Se vocês expandirem, né, esse parênteses aqui, vocês vão ver que dá exatamente aquela conta, né, que é a ao cubo, menos 3a2b, mais 3ab2 menos b ao cubo. Tudo bem? Vocês expandirem esse parênteses, vocês vão ver que vai dar igualzinho. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque, vamos lá, olha só. A é essa raiz cúbica. Então, quando eu levar ao cubo, vai aparecer só a coisa que está lá dentro, né? Então, vamos lá, ó, vai ficar aqui. X ao cubo igual a ao cubo, que é 3 mais raiz de 9 mais 125 dividido por 27. Beleza. Agora, B ao cubo é 3 menos essa raiz, né? Então, mais 3 menos essa raiz horrorosa aqui. Então, 9 mais 125 sobre 27. Ótimo que eles já vão cortar aqui, né? Ok. Agora, menos 3 vezes. Gente, A vezes B. O que é A vezes B, gente? Vai ficar a raiz cúbica desse produto, né? Então, deixa eu fazer aqui de canto, né? Olha só, vamos fazer um rascunho aqui. A vezes B é raiz cúbica dos termos lá multiplicados, né? Então, de 3 mais raiz de uma coisa vezes 3 menos raiz daquela coisa, certo? Ou seja, isso aqui é raiz cúbica de... Aí vai aparecer ali uma diferença de quadrados, né? Que é o seguinte. Vai aparecer 3 ao quadrado é 9, menos aquela raiz ao quadrado, né? Olha só, a raiz é 9 mais 125 sobre 27. Vocês concordam? E aparecer esse negócio aqui ao quadrado. O quadrado corta com a raiz, então fica essa coisa aqui. E só um detalhe, né? O 9 não está aqui dentro, não, né? É só isso aqui, como vocês podem ver. Olha só que maravilha. 9 menos 9, 0. Então isso aqui fica simplesmente raiz cúbica de 125 sobre 27. E isso é um cubo perfeito, né, gente? Estou vendo que está tampando parte do termo ali, né? Raiz cúbica de 125 sobre 27 é raiz cúbica de 125, que é 5. E raiz cúbica de 27 é 3. Ou seja, isso aqui é 5 terços. Beleza, gente? Então, o nosso termo AB, ele é 5 terços. Ou seja, vai aparecer aqui
A ao cubo menos B ao cubo, menos 3AB. Então fica menos 3 vezes 5 terços. Olha que maravilha, isso vai cortar também, não é? Então fica menos 3 vezes AB vezes A menos B. E aí eu pergunto para vocês, gente, quem que é A menos B? A menos B é exatamente o nosso X, né? A gente definiu isso como X. Então olha só que coisa boa. Vai aparecer isso aqui vezes X. Tudo bem? Então, vamos apagar primeiro esse cara aqui de baixo, que ele já teve a sua utilidade para nós, não é? Deixar ele sumir. E vamos cortar aqui o que precisa ser cortado, né? Olha só, essa parcela corta com essa, vai embora. E esse cara corta com esse, vai embora. O que vai sobrar aqui, gente? Olha só, x ao cubo igual a 3 mais 3, 6. 6 menos 5x, tudo bem? Isso é uma equação de grau 3, né? A gente teria que achar as raízes dessa equação. Se eu achar as raízes, eu descubro quem que é o nosso número. Claro, gente, é uma equação de terceiro grau, então a princípio não tem um jeito tão rápido de resolvê-la. Mas, por inspeção, a gente acha a raiz muito fácil, que é o quê? Um número ao cubo é 6 menos 5 vezes esse número. Se você testar, o número 1 resolve, né? Olha só, 1 ao cubo é igual a 6 menos 5 vezes 1. 6 menos 5 dá 1. Então, realmente, isso funciona. Daqui a gente conclui o quê? Que, por inspeção, vou botar aqui em vermelho, né? Isso aqui a gente já conclui que 1 é raiz. Então, a princípio, esse nosso número é igual a 1. Mas será que só é a única solução desse problema? Porque isso é uma equação de terceiro grau. Às vezes ela tem outras duas raízes que também vão ser respostas, né? E aí essa raiz pode ser um número irracional. Como que a gente prova isso, né? Bom, se eu conheço uma raiz de um polinômio de grau 3, eu posso usar o dispositivo de Briot-Ruffini para descer o grau desse polinômio e resolver a equação do segundo grau, né? Ou seja, usando aqui Briot-Ruffini, nós temos o seguinte, né? Vamos descer o grau desse polinômio. Vai ficar assim. Eu sei que 1 é raiz, então vou botar o 1 aqui. 1. E aqui os coeficientes, né? Aqui vai ser 1, 0, 5 e menos 6. Concorda? Se eu passar todo mundo para o outro lado, fica x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 5x menos 6. Então agora vamos fazer o processo, né? Desce esse cara que vai ficar 1 vezes 1, 1. Mais 0, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 5, 6. 6 vezes 1, 6. Menos 6, 0. Né? Ou seja, daqui sobra o seguinte polinômio para a gente, né? Daqui eu vou passar essa setinha azul e a gente obtém o seguinte: x ao quadrado mais x mais 6 igual a 0. Por Bhaskara a gente tem o quê, né? X igual a menos 1 mais ou menos a raiz de vai ficar 1 menos 24, né? Ou seja, menos 23 dividido por 2. Ou seja, gente, isso aqui são duas soluções complexas, né? Aqui eu tenho um número que não é real. E se a gente olhar a nossa expressão original, né? Olha só, aqui eu tenho 9 mais 125 sobre 27. Isso é um número positivo. A raiz quadrada de um número positivo vai dar positivo. Um número positivo mais 3 continua positivo. A raiz cúbica disso continua positivo. Então, assim, esse número aqui, ele é no máximo, né? Se a gente não soubesse antes, um número negativo, né? Não tem como ele ser um número complexo. Então, com certeza, esse é um número real. Ou seja, essas duas soluções complexas que a gente obteve, elas não convêm, né? Elas surgiram quando a gente pegou essa equação original aqui, x igual a menos b, e elevou ao cubo. A gente criou duas novas raízes, que resolve o problema matemático o nosso segundo problema, né, que é uma equação cúbica, mas não resolve o problema original, que era uma equação do primeiro grau, né? Então, a nossa única resposta é o número 1. Ou seja, aquele nosso numerão grande, né? Vamos botar aqui para concluir, é que x é igual a 1. 1, com certeza, é um número racional. Beleza, gente? Então, está mostrado aí que esse numerão aqui é um número racional. Essa é uma técnica comumente usada, tá? Assim, você pega essas expressões e chama de uma outra coisa mais simples para facilitar a sua álgebra, né? Assim, você não tem que ficar expandindo aquele tanto de cara, você viu? Eu não tive nenhum momento que tirar o MMC desse numerador, desse denominador aqui, né? Enfim, a gente consegue usar essas técnicas mais maliciosas, né, para resolver esse tipo de problema. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.